Miss Média, boa noite a todos e bem-vindos. Esta noite eu ter uma coleção absolutamente arrepiante de histórias do meio do nada e eu gostaria de desejar um feliz aniversário atrasado para Michael Bettis. Espero que tenhas tido um dia maravilhoso, mas por agora é tempo para ficar confortável e deixar a escuridão tomar o controle. História 1. Há cerca de 6 anos, quando eu tinha 21 anos, uma vez tive um dos momentos mais aterradores da minha vida. Uma experiência que ainda faz a pele rastejar sempre que penso nisso. Desde aquela época eu era uma criança, tenho sido obcecada por herpetologia, o estudo de répteis e anfíbios e caça-cobras ou herpes sempre foi a minha coisa favorita de fazer. Vivo no sul de Louisiana. É o paraíso das cobras. Há pântanos perto do Lago Poncha. O comboio está cheio de todos os tipos de cobras. E conheço cada centímetro dessas estradas secundárias. Naquele final da tarde, naquela altura, estava a preparar-me para uma viagem por uma das minhas estradas de pântano favoritas, um trecho que atravessa árvores densas e águas pantanosas. O plano era conduzir lentamente a pista e apanhar qualquer cobra que atravesse antes de serem atingidas. Mas primeiro, parei em este velho posto de gasolina à beira da cidade para encher. Eu sabia que o lugar tinha uma escuridão, reputação com assaltos violentos, tráfico de drogas e lutas. Mas também aconteceu. Para ser o diesel mais barato na área, e uma vez que o sol ainda estava pendurado no céu, eu pensei que seria bom. Naquela época, eu estava a meio do bombeamento de diesel quando este carro modelo atrasado bateu ao meu lado. O veículo olhou como se tivesse passado pelo inferno e voltado com enferrujamentos, e como se significasse problemas. Lá dentro estavam 4 tipos com cara de bruto, a olhar para mim com olhos frios. O condutor era um indivíduo gigante com 20 e poucos anos. Ele olhou como um linebacker e ele inclinou-se para fora de seu painel com um lento e inquietante sorri. Não. Sabia o que queriam, mas a vibração estava errada. Em seguida, o condutor disse: "Ei, meu jovem, tenho morfina." Sua voz era baixa e zombava como se estivesse saboreando a chance de me intimidar. Naquela altura, eu era pequeno. Sim, eu olhei mais jovem do que a minha idade, que eu odiava, e parecia que ele estava a tentar usar isso contra mim. Abanei a cabeça com força. "Não, companheiro. Estou bem." Mas ele não desistiu. "Venha." "Vamos, rapazinho. Eu tenho uma morfina." Ele mencionou novamente, cada vez me chamando de pequeno rapaz, como se fosse uma piada. Isso acabou por ser como eles estavam tentando me desgastar para fazer. Sinto-me pequeno e alarmado para comprar deles. Tentei ignorá-los, mas as palavras continuaram. Naquela altura já tinha acabado. "Porta-te bem." Não quero morfina. Deixa-me em paz." A minha voz ecoou através do terreno vazio e outros clientes viraram as cabeças. "Já chega." O motorista bateu com o diesel, os pneus a gritar e descascaram. Eu paguei e fui para o inferno. "Sai daí." O meu coração estava a bater no meu peito enquanto eu conduzia pelo caminho solitário do pântano. O lugar estava calmo e isolado, com nada além do som de insetos e água distante. Eu parei onde normalmente começara a minha busca e descarregar algumas fronhas da cama de recolha. Sacos cheios de cobras. Eu tinha pego em anteriores viagens. Cada saco tinha um pequeno pedaço de papel preso dentro com um marcador de milha onde encontrei a cobra. Queria libertá-los rapidamente e voltar à caça. Um saco segurou uma enorme cobra, mais de 4 pés de comprimento, seu corpo espesso e poderoso, deslizando suavemente dentro do tecido. Quando verifiquei as minhas notas, de repente ouvi o barulho dos pneus no cascalho. Atrás de mim, a mesma batida de sedã estava de volta. Ele rolou para uma paragem mesmo atrás do meu caminhão, e o meu sangue esfriou. Os 4 homens empilhados como predadores a aproximarem-se.
O motorista foi facilmente 260 liubi de puro músculo e veio direito a mim. Os outros se espalharam, cortando a minha fuga. O ar parecia grosso e pesado, carregado de ameaça. Que se passa, pequeno? Rapaz, não queres isto? Vamos ver o que é que o teu fedelho faz agora. As minhas pernas ameaçaram fivelarem. O meu coração bateu contra as minhas costelas como um tambor. Estava congelado e cada instinto gritando em mim para correr, mas eu não tinha força para mover. Eu considerei a chave de roda. Guardei-o no caminhão, mas eu sabia. Não havia maneira de chegar lá a tempo. O pânico cortou-me a garganta. O desespero forçou-me a mão. Entrei na fronha e tirei o cobra de rato. No momento em que ele bateu ao ar livre, a cobra bateu em um apertado bobina, a cabeça a levantar. Abriu a boca, exibindo presas irregulares, e soltou um assobio assustador que parecia ecoar através do pântano. Os homens congelaram. A agressão súbita apanhou-os desprevenidos. O motorista começou a recuar, olhos largos, coração batendo também. E depois, a cobra atirou com a cabeça para a frente. Bater a poucos centímetros da bota do condutor. Gritaram, maldições rasgadas de suas gargantas como animais selvagens. O caos irrompeu enquanto eles se mexiam em seus carros. Pneus giraram, cascalho voou e o velho sedã guinchou, quase rasgando. O carro de baixo limpou quando bateram na mediana. Eu estava enraizado até o ponto, tremendo assim, pensei que ia desmaiar. A cobra de rato se contorceu na minha mão, mordendo suavemente, mas firme e arrastando-me para trás da beira do pânico. Eu respirei forte e ragged. Então rapidamente dirigiu para cada ponto de lançamento. Libertei cada cobra, observando-os como eles desapareceram na escova pantanosa. Aquelas horas tardias, não o fiz. E nem sequer tentei. Fui direto para casa, caçado pelas memórias daqueles rostos e pelo perigo que naquela época eu estava tão perto. A cobra ainda está a assobiar nos meus ouvidos e a minha gratidão por me ter salvo. Naquele dia, moro no país de Gales, norte do Reino Unido. História 2. É um lugar de beleza, natural, com colinas e campos apedrejados. Há muitas pessoas vêm aqui para admirar a beleza da natureza, mas para um jovem adolescente foi muito chato. Com pouco mais para fazer, os meus amigos e eu passamos o nosso noites explorando o campo, bisbilhotando edifícios esquecidos e estranhos cantos do nada só para matar o tempo. Correndo paralelo à nossa costa, é uma longa e monótona passagem de Gales para a Inglaterra. Ao lado, comboio pega cobra ao longo da rota, às vezes subindo sobre o caminho, em pequena planície pontes de cimento. Que acabou por ser perto de uma dessas pontes que um amigo notou algo estranho, uma tampa de bueiro, quase escondida, aninhado ao lado dos trilhos. Ele brincou que podia levar para dentro da ponte. Estávamos curiosos e inquietos, então voltamos mais tarde, equipados com ferramentas apenas no caso, e cuidadosamente desapertado a tampa de aço pesado. Os rastros não estavam perigosamente perto, mas perto o suficiente para que um maquinista que nos visse pudesse informar. E a última coisa que queríamos era a atenção policial. Uma vez que a capa estava fora, descemos a escada de metal estreita, degrau por degrau, o ar crescendo mais frio e estoriecedor. Na fundo, nos encontramos em uma passagem estreita peculiar, concreto apertado, mal iluminada pelas lascas do luar que vazam através das grades acima. E decidimos fazer o nosso caminho para o oposto lado, rastejando em pontos, barriga raspando cimento e cabeças patou, que acabou por ser mais apertado do que o esperado. E quanto mais fundo fomos, mais o ar sentiu espesso e velho. A meio do caminho, paramos na ventilação, que se abriu ligeiramente na autoestrada abaixo. Observando os faróis passar por baixo de nós, foi estranhamente calmante. Uma distração momentânea do claustrofobia, mas não durou.
para além do meio do caminho, alguém via alguma coisa à frente. Uma forma no final do interior da ponte. Hesitamos, mas a curiosidade venceu. Eu cheguei primeiro, e o que eu observei queimou na minha memória. Uma única cadeira dobrável de frente para a parede. Acima dela, amarrada casualmente, estava uma página de revista rasgada. Uma senhora nua. Os olhos da senhora tinham sido meticulosamente cortados. Ninguém falou. Fiquei lá a olhar, cada um de nós congelado de medo. E foi aí que encontramos um usado Johnny no chão, com sangue dentro dele. Isso acabou por ser naquele momento que o pânico levou escuto. Nós aparafusamos, tropeçamos, batemos joelhos e canelas contra o afiado arestas de betão. Lembro-me das minhas palmas raspadas rugido, o meu hálito ecoando no espaço estreito enquanto mexiam a escada. Aterrorizado, o bueiro tinha sido selado, fechado na nossa ausência. Graças a Deus que não. Fugimos e não olhamos para trás. Nós nunca reparei quem montou o lugar, que sobe até lá com uma cadeira e uma fotografia mutilada, e o que quer que as sombras insistam, levou a isso usado Johnny. Penso nisso às vezes, especialmente tarde da noite. Nunca dissemos a ninguém, nem à polícia, nem às nossas famílias. Sentiu o tipo de coisa que não se fala, como falar em voz alta, torná-la mais real. Mas talvez devêssemos ter. Aconteceu alguma coisa e não está certo. História 3. Naquela altura, eu tinha cerca de 8 anos quando isto aconteceu. Naquela época, eu era uma criança muito nervosa, tímida, ansiosa e assustada. Quase tudo. Uma vez tive o hábito de manter as luzes acesas à noite porque costumava ver um indivíduo a sair do meu caso. Olhando para trás, era provavelmente apenas minha imaginação, ou talvez alucinação comprada pelo medo da infância e uma imaginação hiperativa. Eu sempre disse eu próprio não era real. Mas, uma noite, algo aconteceu que parecia diferente. Naquela altura, estava deitado na cama com as luzes acesas, como sempre. Em algum momento, eu comecei a derivar quando eu senti a borda do colchão pia ligeiramente, como alguém tinha sente-se. Depois senti uma mão suave a acariciar o cabelo. O meu primeiro pensamento foi que era um dos meus pais a verificar-me, talvez a tentar confortar-me enquanto adormecia. Mas quando abri os olhos, não foram os meus pais. Sentado na beira da minha cama, era um tipo de meia-idade que eu uma vez possuía, nunca tinha visto antes. Ele não estava a relaxar, mas ele estava literalmente a brilhar, banhado numa luz amarela suave. Ele olhou para baixo, e sorri. E apesar de uma vez ter ficado aterrorizada com tudo até aquele ponto da minha vida, senti-me segura. Não me lembro o que aconteceu depois, só que voltei a dormir quase imediatamente. 1 ano ou 2 depois, na época, eu estava sentado com minha mãe enquanto ela estava lembrando sobre seu pai, meu avô, que tinha morrido quando ela era uma adolescente. Estávamos a viver no estrangeiro na altura e ela tinha acabado de encontrar uma foto que pensava ter perdido durante a mudança. Ela me entregou e comentou: "Este é ele." E lá estava ele. O indivíduo na foto era a mesma figura brilhante que eu observei, sentado na minha cama naquela noite. Parecia que não havia dúvida em minha mente. Não lhe disse nada na altura. Durante anos, convenci-me que tinha de ser um sonho, uma coincidência ou uma mistura estranha da imagem da foto a ser queimada. Na minha mente, depois do facto, não confiei na minha memória o suficiente para acreditar que podia ser real. Mas depois, anos depois, uma reunião familiar, alguns de meus parentes começaram a compartilhar suas histórias incomuns, experiências paranormais que tinham envolvido o meu avô. Acontece que naquela altura eu não era o único que ele visitara. Todos tiveram um momento diferente, uma história diferente, mas todos descreveram a mesma coisa: um calor, presença reconfortante, às vezes apenas uma visão fugaz, às vezes uma voz.
mas sempre ele, sempre o mesmo sorriso. Então, talvez estejamos todos um pouco loucos. Ou talvez o avô tivesse algo a dizer a cada um de nós antes de seguir em frente. História 4. No liceu, alguns colegas meus tinham acesso a uma velha quinta no meio do nada, Kansas. Isso acabou por ser silencioso e isolado. Não se via outra morada a quilômetros. O lugar estava abandonado há anos, até os pais da minha amiga o trazerem com planos de renovar e inverter. A algo odiava esses planos. No início, eram coisas pequenas, coisas que nós tentei racionalizar. Lanternas a ligarem-se dentro de sacos fechados. Uma luz, o interruptor ligou-se quando queríamos ir embora. Desligamos e, quando saímos, clique, estava de volta. Tentamos rir. Dissemos a nós mesmos era fiação antiga ou interruptores defeituosos, a desculpa habitual. Mas depois ficou mais estranho. Um dia, encontramos uma corda pendurada no celeiro ao lado da habitação feita com ela, fio cortante de ervas daninhas de plástico grosso e brilhante. Isso acabou por ser perfeito e pendurado numa viga de apoio, claro como o dia. Perturbador, mas nós derrubamos e não disse muito sobre isso. Mas na semana seguinte estava no mesmo lugar, mesmo cordão, mesmo laço. Ninguém admitiu tocar nele. E o celeiro tinha um cadeado que só os pais do meu amigo tinham a chave. Então veio o incidente com o grelhador. Uma noite fomos grelhados como crianças responsáveis. Certifiquei-me de que as brasas estavam fora, tampa fechada e tudo em ordem antes de sairmos. Mas quando voltamos no próximo fim de semana, havia marcas de carvão espalhadas pelo convés de madeira, como se alguém tivesse largado as brasas e espalhado-as. A tampa da grelha ainda estava ligada. De alguma forma, as brasas tinham saído, queimadas pela madeira, mas nenhum fogo tinha começado. É um milagre que a casa não tenha subido. Depois disso, nenhum de nós ficou confortável lá fora. Nós conduzíamos todos a maneira de sair um pouco, talvez ver basquetebol, talvez beber uma cerveja, mas sempre pareceu estranho. Você nunca poderia relaxar completamente. Mesmo que nada estivesse acontecendo, o ar estava tenso e pesado. Nunca nos embebedamos, nunca ficamos tarde demais e sempre teve motorista designado. Depois aconteceu o incidente da tocha. Um dos tipos atirou a mala para o chão e de dentro a tocha começou a piscar. Ninguém estava a tocar-lhe. Acabou por ficar fechado. Abrimos o saco e parou. Fechado. Ele começou de novo. Acabou-se para mim. Nunca mais voltei. Poucos meses depois, a casa pegou fogo e queimou-se para o terreno antes das reformas foram concluídas. Felizmente, ninguém se magoou. Eles declararam que podia ter sido uma fiação má, mas depois, tudo o que aconteceu, nenhum de nós acreditou. Parte de mim pensa que tudo o que estava naquela habitação, tudo o que tinha, fiquei chateado desde que a renovação começou. Não queria que mudasse e não queria pessoas nela. E quando o subtil não funcionou, eles certificaram-se que recebemos a mensagem. E no final, asseguraram-se de que ninguém voltasse. História 5. Eu moro em Ontário, Canadá, que tem florestas incríveis e parques tranquilos, se você sabe onde procurar. Meu pai vive em uma cidade muito pequena, com uma população de pouco menos de 1.000 pessoas. A sério, tem uma mercearia, restaurantes e diesel. Estação Combos todos no mesmo edifício. O meu pai é um guarda florestal. Um dos únicos aqueles lá fora cujo trabalho é procurar qualquer atividade ilegal, fogos, leões da montanha ou ursos, e apenas para mantenha o bosque limpo. Não vivo com o meu pai, mas a cada poucos meses faço uma viagem para o ver, o que normalmente acaba a tornar-se uma caminhada pela natureza. Numa destas viagens, há algum tempo, ele levou-me para a água numa canoa e saiu por hoje. Não me lembro como se chamava o lago, mas era um grande lago com caras de rocha e falésias de um lado com grandes árvores de abeto no topo. Este lago era
não um dos povoados, o que significa que ninguém viveu nele ou realmente visitou-o, porque para chegar a tens de andar a pé, porque não havia estradas que lhe levassem. Como estamos remando ao longo, deparamo-nos com a abertura para uma ravina cortada no lado do penhasco. A água correu diretamente para como um rio e continuou em linha reta por um bom tempo, fechado em ambos os lados, até que abriu acima, mais para baixo no final. Por causa de como o meu pai é, ele achou que seria fixe remar e ver para onde foi. Ele não era muito estreito, mas estava fechado e apertado o suficiente para me dar uma ligeira sensação de claustrofobia, que nunca ficou melhor porque o canal foi muito longo. No final, abriu-se em um pantanoso área pantanosa, que era principalmente fechada, em todos os lados por paredes de rocha alta, não tão alto como os que tínhamos acabado de passar, mas ainda assim alto. À nossa direita, havia uma parte de a parede de rocha que conseguimos sair de um passo que levou a uma bela grande área plana de borda de rocha, escondida debaixo de uma árvore com grande pendura-ramos. Lembro-me de pensar que se não fosse tão inquietante, seria óptimo. Lugar para acampar, que outras pessoas pensaram também, considerando que já havia os restos de um acampamento lá. Eu não sei o que aconteceu com este acampamento ou porque as pessoas acampando lá antes tinham deixado em condições tão ruins antes de a abandonar completamente. Mas este acampamento foi destruído. Parecia que havia uma fogueira e madeira queimada tinha sido lançada por todo o lado. Parecia que havia uma enorme marca de preto numa das paredes de rocha onde havia toras carbonizadas, basicamente explodindo com o impacto. Parecia que não havia uma tenda, mas havia muita roupa e coisas que você não iria. Realmente quero deixar para trás se você estava empacotando, como sapatos perfeitamente bons e até mesmo um refrigerador de metal. Lembro-me de andar até a borda e olhou para a água abaixo. Acabou por ser provavelmente uma boa queda de 15 a 20. Lembro-me de olhar para baixo e vendo uma daquelas cadeiras de acampamento dobrando no fundo do desfiladeiro, completamente subaquático, aquelas com tiras de tecido entrelaçamento para fazer uma espécie de grade padrão. Parecia que não havia nada de errado com ele. Acabou por estar ali. Fiquei nervoso ao olhar para ela porque pensei que podia cair como uma cadeira. Eventualmente, voltamos para a canoa e meu pai nos levou para a área pantanosa, que era muito rasa e cheia de troncos de madeira estóreos. Significa que, eventualmente, ele estava a usar o seu remo para basicamente puxar-nos, em vez de remar, porque não havia água suficiente. Por fim, porém, ele nos parou para do outro lado onde havia mais água e passamos alguns minutos a mover-nos ao longo da borda. O meu pai a apontar alguns insetos fixes que viviam nas rochas e enquanto passávamos por estes polícias de árvores caídas, lembro-me vividamente de ver um totem debaixo da água. Não funcionou. Tem qualquer cor nele, então eu quase não vi, mas foi esculpida e eu poderia fazer as caras no totem. E a forma individual neste longo polo branco-amarelo. Não me lembro se o meu pai teve qualquer reação a ele, porque eu não apontei para ele, porque, neste momento da minha vida, eu realmente não sabia o que era. Descobri depois e posso confortavelmente dizer que estava a mentir. Abandonado no meio do pântano, no meio do nada. Mas esta coleção de encontros sinto-me bastante perturbado. Por que é que aquelas pessoas deixaram as suas coisas? O que se passava no meio do nada? História 6. Cresci a quilômetros do bairro mais próximo, cercado por fazendas, celeiros e árvores que parecem estica-te para sempre. No liceu, uma vez tive o hábito de me meter com os meus amigos quando eles vieram, à noite. Escondia-me algures na propriedade, forçando-os a andar na escuridão, a explorar celeiros ou a tecer entre as máquinas e as árvores até me encontrarem. Os meus pais até entraram. Ele
Se alguém viesse à residência para perguntar onde eu estava naquela altura, diriam: é muito mal que a encontrem. Bem, à noite, um amigo já estava em minha casa e estávamos à espera que aparecesse outro tipo. O cascalho na nossa longa entrada amassado, debaixo dos pneus, enquanto ele entrava. E assim que reparamos nos faróis dele, saímos a correr. Eu observei. O meu amigo deu um dardo num dos prédios e foi feito para as árvores à beira da propriedade. Encontrei um pequeno grupo de arbustos e agachei-me a tentar manter a respiração quieta. O ar cheirava a feno e terra úmida, mas também algo metálico como ferrugem antiga. Lembro-me, a sorrir para mim, à espera do momento em que ouvi os passos do meu amigo à minha procura. Mas em vez disso, eu ouvi a respiração. Não as respirações curtas e silenciosas de alguém escondido, mas as inalações lentas, constantes e deliberadas. Isso acabou por ser tão perto que quase consegui senti-lo no ar entre as folhas. Acabou por não ser animal, acabou por ser humano. Uma pressão fria peculiar assentou no meu peito. Fiquei congelado por talvez 5 segundos. Meu cérebro girando entre querer acreditar que era meu amigo e sabendo lá no fundo que não era. Finalmente, a sobrevivência venceu. Eu estouro os arbustos e fez uma linha reta para a entrada, forçando-me a agir como estava farto de me esconder. Durante o resto das horas tardias, não consegui esquecer a sensação de que quem estava a respirar ainda estava lá fora a ver. Cada som parecia mais alto. Todas as sombras pareciam para andar. Depois da meia-noite, o meu pai foi lá para fora porque pensou ter ouvido alguma coisa. Ele não viu nada e voltou, mas de manhã ele encontrou uma das nossas vacas Histórias no pastagem. Tinha sido Histório e massacrado ali mesmo e pedaços dele tirado. Eu nunca fui capaz de parar de pensar sobre o quão perto que a respiração estava para mim, e como o resto da noite estava quieto depois que parou. Pergunto-me se eles repararam em mim ou sabiam que eu estava lá e o que teria acontecido comigo, se tivessem decidido fazer algo malicioso comigo em vez da vaca. Pelo que sei, aquela vaca pode ter muito, mantivemos-nos vivos e tivemos uma boa vida enquanto eu morria. Desconhecido para a minha família. História 7. Estávamos no fundo das Gamas, no deserto do semiárido da Austrália do Sul. O mais longe possível da civilização sem cair completamente do mapa. A terra lá fora é queimado e cru, como se mal tolerasse a presença humana. Éramos uma pequena equipa de investigação, a largar água por mais tempo. Planeado pelo interior. Não há água portátil lá fora, não. Sombra. E se algo der errado, seu melhor tiro foi uma chamada de satélite para a base, seguido de uma espera de 8 horas por um helicóptero. Isso se te pudessem encontrar. Há 3 dias que fazemos entregas. Efeito de rotação, grama, que a Spike, material endurecido e dói como o inferno, foi por todo lado. Um dos tipos, Joel, tropeçou e aterrou num arbusto inteiro. Tivemos que ajudá-lo a pegar um pouco de relva, como espinhos por horas. Ele olhou como uma almofada humana, mas riu-se. A Outback tem uma maneira de te deixar tonto, como o sol cozinha parte do teu cérebro. Não nos ríamos quando os tecelões começaram a aparecer. Estavam por todo o lado, grandes gordas com pernas grossas e teias tão fortes como linha de pesca. Você não poderia vagar 50 metros sem andar cara através de uma teia. Depois da segunda vez, amordacei uma boca cheia de seda e começamos carregando varas na nossa frente como cegos, varrendo o caminho à nossa frente para evitar ser pego. Eles penduravam-se galhos baixos de nossas tendas, às vezes de nossas mochilas se ainda ficar muito tempo. No 4º dia, estávamos a baixar, em suprimentos e ansiosos para alcançar a última gota. A área era íngreme e remota. Só conseguimos encontrar um mapa que mostrasse o pico e a gota de água. Site.
Isso acabou por ser uma bagunça, água manchada, meio desbotada, como se alguém tivesse deixado em um obilipode. Mas mostrou o que parecia uma descida direta do cume até o vale abaixo. Nós seguimos. Foi um grande erro. O caminho levou ao que deve ter sido uma vez cachoeira, agora longa, seca e branqueada pelo sol. A queda foi pura, 300 pés, para baixo e direto para uma bacia de pedras irregulares e argila seca sem declive. Ficamos em silêncio, a uivar pelo desfiladeiro. O Joel ajoelhou-se para amarrar os atacadores e foi aí que notamos. Uma cobra marrom passou pela perna dele. Nenhum som dele, mas consegui ver a cor, drenar-lhe da cara. Uma mordida daquela coisa e desapareces antes do helicóptero começar o voo. Nós assistimos. Desaparecer e nenhum de nós se mexeu até que o último chocalho de relva morreu. Nós debateram voltar, encontrar outra descida. Mas depois aconteceu uma coisa bizarra. Ouvíamos pedras a cair para trás, mesmo quando estávamos parados. Os pequenos gostam de passos, um pau, a ficar fora de vista. Uma vez eu pensei que eu observei alguém agachado entre os arbustos abaixo do penhasco, mas quando levantei os binóculos, não havia nada. O ar parecia pesado e carregado como antes de uma tempestade. Joel, que estava invulgarmente calado desde a cobra, agarrou-me de repente no braço e apontou para o mapa. Esta parte aqui, ela parece errado. Correu um dedo sujo ao longo da linha do cume que não parecia corresponder ao nosso ambiente. Aquela pista que descemos não está no mapa. E isto, aqui, não é cetográfico. Isso acabou por ser um símbolo, mas nunca tinha visto antes. Um círculo dentro de um triângulo com 3 pontas, estendidas do topo, como chifres. Era mais uma arte rupestre do que qualquer outra coisa. Eu questionei-o onde ele já o tinha visto antes, mas não respondeu. Dobrou o mapa e se recusou a segurá-lo novamente. Naquela noite, acampamos no Ridge. Devíamos ter voltado para o veículo, mas o enraizamento queimou demasiada luz do dia. Sentamo-nos como melhor podia e tentou comer, mas nenhum de nós tinha muito apetite. E foi quando começou mesmo. Por volta da meia-noite, ouvimos algo se movendo através da escova, pesado e deliberado. Não é vento, não um animal. Algo que parou quando falamos e começou de novo quando ficou quieto. Depois veio o sussurro que não parecia inglês. Mais vozes, murmurando camadas sobre o outro apenas na borda da compreensão. Um de nós mijou-se e enrolou-se no seu traseiro. Quando chegou a manhã, todos ficaram em silêncio. Até os tecelões da esfera tinham desaparecido. Saímos do cume tão depressa. Podíamos abandonar a última gota de água. E não falamos até estarmos de volta perto do nosso veículo, poeira coberta, desidratada e agitada. Nunca encontramos aquele mapa outra vez. O Joel jurou que o tinha dobrado e colocado no bolso lateral. Mas, quando ele foi tirá-lo, não havia lá nada. Não temos de voltar àquela sessão de, mas às vezes ainda sonho com o penhasco e o estranho símbolo. Se alguma vez fores para Gum Ranges, é lindo. Tem cuidado. História 8. Eu trabalhava numa área remota e protegida. No norte, algures, entre as conservas provinciais do sertão e lagos que você só alcança por remo e portagem. É lindo e intocada. Bem, numa noite de outono, decidi fazer um remo a solo depois de terminar o meu turno. As condições eram irrealistas. Nenhum vento, estrelas afiadas como agulhas e água como um vidro preto polido. Acabou por ser uma noite assustadoramente silenciosa. E não conseguia ouvir nenhum inseto a fazer barulhos ou o pássaro ocasional. Apenas o som rítmico do meu remo e o arranhão suave da canoa que desliza para a frente. Por volta da meia-noite, eu vi um pequeno ilha que eu não reconheci. Isso acabou por não estar marcado no meu mapa, mas olhou como um bom lugar para bater. Isso acabou por ser plano, seco e silencioso.
Então pousei, arrastei o meu equipamento, depois da árvore, ergam a minha tenda nas sombras e vão para a cama sem explorar. Acordei logo após o nascer do sol, abri a tenda e pisei. Fora. Quando eu estiquei, eu notei que talvez 30 pés de onde eu acampei, apenas para além de uma pequena ascensão, foi um monte de cerca de 3 pés de largura e 6 pés de comprimento, feito inteiramente de ossos, empilhados e temperados, mas claramente deliberado. Não havia plantas crescendo nele, nenhum musgo, apenas uma forma limpa que encarou o mal numa floresta intocada no meio do nada. Ossos longos de animais arranjados, não espalhados como a history de um predador, não colhida, limpa e branqueada. Não percebi por que é que já não tinha. Reparei na noite anterior. Devo ter passado por ela para chegar à minha tenda. Isso acabou por ser 3 pés de altura. Tenho uma sensação devastadora, como naquela altura, por acaso estava a ser vigiado, mas não por nada visível, como se as árvores estivessem inclinadas. Ao silêncio em si estava a ouvir. Passei anos no interior e não te assustes facilmente. Mas todos os instintos que uma vez tive disseram-me que, uma vez, tinha cometido um erro. Fica aí. Fiz as malas depressa, não tomei o pequeno almoço. Acabei de pôr todo o meu equipamento no canoa e esquerda. Pensei muito neles desde então. O que foi o monte, quem colocou ali e por que os ossos estavam tão limpos. E o facto de a ilha não estar em qualquer mapa. Vim aqui, desde então, várias vezes. Mas uma coisa que eu sempre achei estranho, que eu nunca tenha sido capaz de encontrar o mapa depois. Apesar remando na mesma rota dezenas de vezes, como se nunca estivesse lá. Só isso. Aparece quando quer. Talvez me tenha perdido à noite. O quê? Os teus pensamentos? História 9. Naquela altura, estava a fazer caminhadas a solo no Blackstone Range no outro fim de semana. Naquela altura, estava a planear para convocar o Monte Calm através da trilha Ridgewalker. Clima típico da montanha, nevoeiro, vento e um pouco de chuva a entrar. Toda a gama estava completamente encharcada. A visibilidade estava talvez alguns centímetros à minha frente no máximo. Depois de avançar um pouco e perceber que não conseguia ver nada, decidi voltar ao abrigo Grey Spire para arranjar um novo plano. Acabei por decidir subir ao monte Darnell em vez disso e tomar o Hollow Path Ridge pela parte de trás para chegar ao meu sedã. Parecia um desvio decente na altura. Se alguma vez estiveste em Hollow Path, você vai saber que é basicamente um monte de pedras de granito empilhadas em cima um do outro. Sketchy mesmo em bom tempo, mas naquele nevoeiro e com tudo molhado, super escorregadio e mais ninguém estava lá naquele dia. Naquela altura, por acaso, eu era escolhendo o meu caminho com muito cuidado, tentando não acabar. E claro, os pensamentos começam a aparecer. Se eu torcer um tornozelo ou cair cara primeiro em um rock, estou completamente lixado. Não há ninguém por perto e com o nevoeiro, ninguém vai. Até sei onde procurar. Então, estou lentamente a fazer o meu caminho, a tentar manter os meus nervos em xeque quando vejo esta enorme forma negra à frente, através de uma lacuna na neblina, cerca de 150 pés abaixo do trilho. Ele olhou sólido, definitivamente em forma de animal, e o meu cérebro desaparece imediatamente. O meu coração está a bater e eu congelo. O nevoeiro volta para dentro e não consigo ver mais, a tentar perscrutá-lo, meio que esperando que eu o tenha imaginado. Chego mais perto, a gritar com ele mais nada, então chego perto o suficiente e finalmente eu percebe que é um maldito toco de árvore, grande, preto, virado para cima, mas sim, um toco de árvore. Então fiquei lá a rir-me e a xingar-me porque durante 2 minutos, naquela altura, por acaso, estava convencido de que naquela altura estava prestes a ter um encontro de ursos. A mistura de neblina e adrenalina mexeu com a minha cabeça. Sentei-me, recolha-me.
e acabei por ser assediado por um marmot muito zangado que aparentemente vivia perto, e não agradeço-te por me ter arrepiado perto da sua toca. Lição aprendida: não confies no teu cérebro. Demasiado quando estás com frio, molhado e estressado. E os tocos de árvores são idiotas. História 10. Uma noite de verão, meu amigo e eu estávamos pescando peixe-gato. Isso acabou por ser um silêncio. Noite úmida, com os únicos sons sendo água e insetos. Ficamos fora até tarde. Fazer as malas depois da meia-noite. O passo de volta para o nosso automóvel foi cerca de 1 milha através de um campo aberto, sem luzes, sem caminhos, e apenas toda a grama e treine à distância. Viramos nossas lanternas e, como nós começou a andar, foi quando os notamos. Olhos. Dezenas de pequenos olhos brilhantes baixo para o chão, esticado em um semicírculo largo à nossa frente, todos em uma vez, como se já estivessem lá à espera. Congelamos. Demorou a perceber que não eram luzes, eram olhos, refletindo nossos feixes, e eles não estavam se movendo. Estavam a observar-nos. Não o fizemos. Dizer muito, apenas deu um olhar um ao outro e continuou andando em direção aos carros, que estavam na mesma direção que eles. A cada poucos passos, escaneávamos as luzes com os nossos feixes, e eles estavam sempre em a mesma posição, sempre a olhar. Então, talvez 50 metros mais perto, todos eles mexeu-se. Não em nós, mas como um, girando e correndo em todas as direções. A relva à nossa volta ondulava, e ouvíamos patas a bater nas sombras. Foi quando nos apercebemos que entramos num enorme bando de coiotes. Estavam à nossa volta lá fora. O raio das nossas luzes silenciosamente a seguir o nosso movimento enquanto andávamos. Podiam ter nos flanqueado, apressado, e nunca os teríamos visto chegar. Não me pareceu que alguns majestoso encontro com a vida selvagem. Parecia que podíamos ter sido a presa deles. E não paramos até estarmos dentro do automóvel com as portas trancadas. Se não se tivessem espalhado, se apenas um dos eles tinham feito uma chamada de frente. Esta poderia ter sido uma história muito diferente. História 11. Estamos em meados de fevereiro, no norte do Canadá. São umas 18 horas, o que significa que está escuro lá fora. Estamos a terminar. Está pronto para o dia. Eu tenho um tanque de diesel na parte de trás da minha picape que eu sou enchendo-se com a vassoura lateral na extremidade do oleoduto. Mandei os outros para o outro lado para ajudar. As outras coisas ali. Por alguma razão, continuo a receber isto. Sentimento. Estranho. A bomba diesel é muito alta. Então eu desligo e ouço em silêncio. Nada. Eu volto a encher o tanque, mas não consigo esquecer isto. Sentimento. E eu olho em volta. Algo não está certo. Desligo a bomba e apanho volta para a carrinha e rite de onde estou. 28 anos, com medo do melancolia. Quando começo a ligar os faróis da carrinha, apanho 2 olhos brilhantes. O topo de uma pilha de terra para o lado do que movemos para o oleoduto. Ligado. O topo daquela pilha é uma puma gigante. Tinha estado a olhar para mim o tempo todo. Tempo, debatendo ou não. Naquela altura, eu ia jantar. E mais rápido do que consegues piscar, ele salta fora da pilha e eu perco-a na escuridão. E quando voltarmos no dia seguinte, eu vou. Procurem armadilhas. E não toquei no chão por uns 30 metros daquela pilha de terra. Ainda percebo. Arrepios a pensar nisso, a observar-me o tempo todo. Ainda tenho medo das sombras, mas acho que há uma boa razão. História 12. Naquela época, eu estava acampando sozinho por umas horas atrasadas em uma parte remota de Blackroot Valley, uma calma manchas, no norte do país. Minha irmã, que eu estava viajando com na época, tinha ficado para trás em um rancho próximo, onde ela costumava trabalhar. Então, era só eu, o Aberto Estrelas e o meu velho cão. A noite começou perfeitamente. Limpar céu, ar fresco e silêncio total.
exceto pelo vento que se move através da pinhos. Eu montei minha tenda em uma pequena clareira pouco antes do anoitecer e caminhei um pouco com o meu cão, e depois instalaram-se cedo. Às vezes, durante a noite, acordei com ela a rosnar na garganta. Então, um movimento repentino. Ela colocou-se sobre mim, encostando o meu corpo dentro da tenda. 4 patas plantadas firmemente em cada lado do meu saco de dormir, e estourou. Ela latiu como se nunca tivesse latido antes. Acabou por não ser brincalhão, e não foi. Um aviso. Isto foi um latido agressivo e urgente. E depois cheirei-o. Um fedor tão grosso e podre que cobriu o interior da minha boca. Como a History, embebida em lixo e cobre. Já cheirei os cadáveres de animais em várias fases de decomposição, mas isto foi pior do que todos eles. Não me conseguia mexer. Imagina sempre a tua falta naquele momento, como fazer eco. Ben Potts grita. Mas ali deitado na escuridão em Grizzly County, sabendo que naquela altura, por acaso, eu era sozinho e que algo estava do lado de fora da tenda, naquela altura eu estava paralisado. As mãos nem cooperavam para abrir o saco. E ela continuou a ladrar e não afasta-te de mim. Ela estava pronta para lutar se chegasse a isso. Não sei o que estava lá fora. Não ouvi a respiração, passos ou pincel estalando, só o cheiro e a sua fúria absoluta. Eventualmente, desapareceu. Seu latido diminuiu e ela finalmente sentou-se ao meu lado, ainda alerta e olhos fixos na parede da tenda. Não dormi o resto das horas. De manhã, não havia impressões digitais, nada perturbado, mas não perdi tempo a arrumar as malas. Uma vez não tinha comida armazenada na tenda, mas uma vez eu tinha cozinhado no vestíbulo 1 ou 2 vezes, para o leste em País do Urso Negro, onde as apostas são diferentes. Aquela tenda ainda tinha o cheiro de refeições antigas, e nem sequer pensei nisso. Até hoje, tenho a certeza que o cão salvou a minha vida. Ela passou por alguns anos mais tarde, e sempre que alguém me diz que os animais não sabem mais do que nós, lembro-me daquela noite e do caminho. Ela ficou em cima de mim como um escudo. História 13. Eu costumava trabalhar como geólogo de campo no Outback australiano, cerca de 12 horas norte de Adelaide. Lá fora, você pode passar dias sem ver outro ser humano. É só tu, o transportador, e o horizonte que parece nunca chegar mais perto. Uma tarde, na época, eu estava dirigindo entre pontos de pesquisa quando eu vi algo estranho na distância, algo alto e fino, furando-se diretamente do terreno. O meu primeiro pensamento foi que era um poste ou talvez um poste de bandeira, mas não havia quintas nem quintas, nada por quilômetros em nenhuma direção. A curiosidade levou-me a melhor, por isso desviei-me através do pó do sol. Esfreguem-se para ver mais de perto. Quando cheguei perto, o meu estômago caiu. Ele não era um poste. Isso acabou por ser um espigão de metal e empalado nele de trás, a carcaça podre de um cão. O corpo já estava decaído, pele couro e puxado apertado, mas a forma era inconfundível. Acabou por ser o tipo de coisa que não processas imediatamente. E o meu cérebro tentava transformar-se noutra, coisa. A piada, uma escultura estranha, qualquer coisa além do que realmente era. Mas lá estava ele, balançando ligeiramente no vento quente. Tirei algumas fotos, liguei ao meu chefe e ele contactou a polícia. Disseram que iam verificar, mas nunca soube de nada. Durante o resto da missão, não consegui esquecer, pensou que alguém tinha feito isso deliberadamente. Alguém com o tempo, o isolamento e crueldade para criar algo assim no meio do nada. E se eles estão lá fora uma vez, ainda podem lá estar. Fora pessoal é o History. E muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado das histórias desta noite. Desculpa, este vídeo era um pouco mais curto. Eu tinha 3 histórias, mas acabaram por ser não o tempo que eu esperava. Pronto. Se você gostou, certifique-se de deixar eu sei lá embaixo.
Gostaria também de agradecer muito aos meus membros e patronos, cujos nomes podem ser vistos na tela. O seu apoio é realmente inestimável. Então, obrigado. Acreditam que vamos celebrar 10 anos do canal num tempo do mês? Estou a reunir algumas ideias sobre o que fazer para celebrar. Se tens alguma ideia, por favor, deixa-os nos comentários e talvez eu possa fazê-lo acontecer. Acho que vou começar a fazer eles no início de outubro. Vai ser bom. Espero que te juntes a mim. Até a próxima. Mas amigos, mantenham-se fantásticos e vemo-nos na próxima. Boa noite. Tudo da mídia History. Histórias de fantasmas.